Olá, eu sou o Marcos Sais e criei esse canal para conversar com vocês sobre as questões relacionadas ao meio ambiente, ao direito ambiental, à advocacia ambiental, à sustentabilidade. E o tema do nosso vídeo de hoje é um tema que gera muita polêmica, que são as restingas. Mas por que será que esse tema gera tantas polêmicas? Quais são as corretas definições que nós temos que entender sobre as tais restingas? Primeira grande questão que gera muita controvérsia e muito desentendimento a respeito do assunto é que tanto a geologia quanto a biologia utilizaram a mesma palavra, a mesma expressão restingas, para definir duas coisas completamente diferentes. Porque existe uma coisa chamada solo de restinga, existe outra coisa chamada vegetação de restinga. Essa é a primeira diferenciação muito importante que nós precisamos fazer. Porque um solo de restinga, ele pode ser APP, se ainda desenvolver, possuir a função ambiental, independentemente de haver formação florestal qualquer em cima deste solo de restinga. Já a vegetação de restinga, por sua vez, ela, se estiver fixando dunas ou estabilizando mangues, ela vai ser considerada, sim, uma área de preservação permanente e todas as restrições ao seu uso. Marcos, e quando a vegetação de restinga não estiver fixando dunas ou estabilizando mangues? Bom, aí ela deixa de ter a classificação de APP e ela tem o seu uso, a sua conservação, a sua compensação, toda ela trazida pela Lei 11.428 de 2006, a chamada Lei da Mata Atlântica. Porque daí esta vegetação de restinga, ela passa a ser uma formação florestal desse nosso importantíssimo bioma, o bioma Mata Atlântica. Pois bem, falando sobre a vegetação, vamos começar com ela? Então, como eu já disse para vocês, você viu que a formação florestal é de restinga. Primeira questão, entender sobre que solo esta vegetação está localizada. Como eu disse antes, lá no Código Florestal, artigo 4º, inciso 6º, o código deixa muito claro, se essa vegetação de restinga fixar dunas ou estabilizar mangues, é APP, área de preservação permanente. E aí o seu uso se dará naquelas hipóteses trazidas lá no artigo 3º, incisos 8º, 9º e 10º do Código Florestal, quando é atividade proposta, que vai ter que fazer essa supressão de vegetação de restinga fixadora de dunas ou estabilizadora de mangue, seja ou classificada como de utilidade pública, ou de interesse social, ou de baixo impacto. Marcos, e se não estiver fixando dunas ou estabilizando mangues, como eu já disse, ela é uma formação florestal do bioma Mata Atlântica, e por não ter a classificação especial de APP, ela passa a ter o seu uso regido, então, pelo regime jurídico trazido pela Lei da Mata Atlântica. E aí depende o tipo de atividade que você for desenvolver. Se você for desenvolver a atividade de utilidade pública e interesse social classificado lá na Lei da Mata Atlântica, aí você está no regime jurídico previsto lá no artigo 14, que você pode fazer a supressão integral, se for necessário, por óbvio, dessa vegetação, mediante compensação. Se a sua atividade for uma atividade de mineração, você está regrado pelo artigo 32 da Lei da Mata Atlântica e vai poder fazer essa supressão desde que a vegetação não seja considerada primária, aquela que está no seu clímax. Já a mais comum, localizada no nosso litoral, se você for fazer um empreendimento de parcelamento de solo ou edificação, aí você está neste regime particular e específico, regrado pelos artigos 30 e 31 da Lei da Mata Atlântica, e você vai poder fazer a supressão de vegetação dependendo do estágio sucessional. Se for estágio inicial, você pode suprimir a totalidade. Se for médio, 70%, e se for avançado, você pode suprimir 50%. Dependendo do momento, você tem que tomar muito cuidado. Se a área a área que você pretende fazer essa supressão, ela foi inserida no perímetro urbano antes de dezembro de 2006, que é quando a Lei da Mata Atlântica entra em vigor. Se foi depois, esses percentuais mudam um pouco, mas a gente tem bastante vídeo aqui sobre a Lei da Mata Atlântica. Hoje estamos falando especificamente das restingas. Então, falado da vegetação de restinga, feito a diferenciação quando ela é considerada PP e quando ela tem o seu regime lá, trazido pela Lei da Mata Atlântica, por ser uma formação florestal da Mata Atlântica, falta falarmos sobre o solo de restinga.
Solo de restinga, esse que tem a definição, que é um cordão arenoso, alongado, paralelo à linha de costa, a definição tá lá na resolução CONAMA 303 de 2002. Essa mesma resolução, após definir o que seria solo de restinga, o classificou como uma PP. Aqui apenas uma informação, autor aqui, eu não concordo que uma resolução do CONAMA possa criar uma área de preservação permanente. Isso é questão de lei, isso é princípio da legalidade, está na Constituição. Se uma resolução CONAMA, por mais boa vontade que possua, crie, não me parece adequado, parece ilegal e inconstitucional, mas isso é assunto para outros vídeos. Esse assunto já teve, aqui embaixo na descrição do vídeo eu trago as ADPFs em que isso foi discutido. Então, partindo do pressuposto que o entendimento, pelo menos hoje, do Supremo Tribunal Federal corrobora que uma resolução CONAMA pode criar uma nova PP, quando o solo de restinga, e somente este solo, que é extremamente frágil, né, ele até tem uma questão técnica aí para sua ocupação, quando ele estiver numa faixa mínima de 300 metros a partir da linha de pré-amar máxima, ele também vai ser considerado uma PP, mas reparem, não são quaisquer 300 metros a partir da linha de pré-amar máxima, mas apenas e tão somente se o solo for exatamente aquele trazido pela resolução CONAMA 303 de 2002. Espero que eu possa ter colaborado um pouquinho nessa forma sempre muito rápida aqui do nosso canal para fazer essa diferenciação entre solo de restinga e vegetação de restinga, e a vegetação quando ela é uma PP ou quando ela tem o seu regime jurídico trazido lá pela Lei da Mata Atlântica por ser uma formação florestal do bioma Mata Atlântica. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, curta, comente, tanto aqui no meu canal do YouTube, quanto nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, no site do Sais Advogados, e até o nosso próximo vídeo.